Lucas, capítulo 5. A leitura será do verso 17 até o verso 26. Lucas, capítulo 5. Leitura do verso 17 até o verso 26. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava sobre ele, ou com ele, para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, ao telhado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais difícil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Mantenha a palavra aberta aí, irmãos e irmãs, como é no nosso costume, conferirmos cada verso, cada palavra, cada texto que se une a esse trecho da palavra que lemos em Lucas, para que também no poder do Espírito Santo do Senhor sejamos instruídos e edificados na sua palavra bendita. Fechemos nossos olhos, oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças por esta hora bendita, de podermos, ó Deus, louvarmos o teu nome, Senhor, de estar em comunhão com o teu povo, uns com os outros, unidos, ó Deus, em torno da palavra do Senhor. E reconhecemos, ó Pai, em alta voz, todos nós, juntos, como um povo só, queremos, ó Deus, ouvir a tua voz. Fala conosco, ó Deus, na tua palavra. Como há pouco cantamos com o ministério de louvor, precisamos do Senhor, Pai. Precisamos da sua graça, da sua bondade, da sua companhia santa e perfeita em nossas vidas. E precisamos, Pai, do teu Espírito Santo que nos aquece o coração e reanima a nossa esperança. Fala conosco, ó Pai, na tua palavra e somente por ela. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, o tema que quero meditar com vocês: quebrando as amarras do conformismo. Quebrando as amarras do conformismo. Há um texto conhecido do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2, quando ele diz que nós não podemos tomar a forma, não nos conformeis com este século. Para nós seria não nos conformar com os tantos conselhos, com as tantas vezes palavras que muitas vezes ouvimos ao longo de uma semana, ou ao longo de uma caminhada que temos passado por dificuldades, com dificuldade de fazer escolhas adequadas. Muitas vezes os conselhos quase que saltam aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, diante de nós, pessoas que vêm às vezes com receitas prontas e nós entramos num momento de dúvida, porque às vezes nós temos ouvido do Senhor no coração, no ouvido, no nosso coração, temos ouvido às vezes a palavra do Senhor pregada na igreja, às vezes na casa, na terça-feira, ou ao redor da mesa na quinta-feira. Em alguns momentos na semana, irmãos, Deus tem falado conosco. E às vezes quando nós terminamos o culto, seja na terça, na quinta ou ao domingo, e iniciamos a nossa semana no trabalho, em casa, muitas são as vozes que se levantam para nos aconselhar. E às vezes nós vamos tomando aquela situação que Paulo fala que a gente deve evitar, tomando forma dos conselheiros, tomando forma às vezes das soluções rápidas, ou de muitas vezes aquelas portas que se abrem que nós não temos segurança, mas parece que são tão convidativas. Talvez portas que nos
parecem chamar o tempo todo: olha, venha, passa por aqui, porque seus problemas serão resolvidos. Sim, ninguém de nós gosta de sofrer. Ninguém de nós gosta de estender o tempo da nossa peregrinação, seja em qualquer área da nossa vida. E quando nós estamos assim, talvez urde a palavra do Senhor dizendo: olha, você não pode se conformar com a situação. Às vezes alguém, um pastor, às vezes até mesmo uma pessoa mais idosa, mais experiência, caminhada na fé, vem e diz para nós: olha, pastor, mas essa frase tem problemas teológicos. Como se nós estivéssemos então dizendo para Deus que nós não podemos sofrer, que nós não podemos passar por privações, por dificuldades. De fato, nós que somos o Senhor, nós reconhecemos que em qualquer circunstância, há um canto muito lindo no cancioneiro, que a gente canta para Deus e reconhece isso, né? Que em qualquer situação a gente louva o Senhor, em qualquer circunstância a gente louva o Senhor. Mas, amados irmãos e irmãs, reconhecer que em qualquer situação a gente louva o Senhor, não significa a mesma coisa que a gente se conformar com um tempo de sofrimento, com um tempo de luta, com um tempo de dor, com um tempo de lágrimas, com um tempo de perdas. E quando nós lemos o texto do jovem, aliás adolescente, porque 17 anos ainda é adolescente, que o meu filho não ouça isso, mas com 17 anos somos adolescentes ainda, e José é chamado, porque ele tem no seu coração um grande sonho, o Senhor fala com ele, e quando ele vai compartilhar o sonho no seu coração, portanto a voz que ele ouviu, o Deus que falou com ele por 2 vezes, depois repete uma terceira, ele compartilha o seu sonho, primeiro com seus irmãos, depois com o seu pai, eu diria com seus amigos, ou seja, vamos tentar nos imaginar também na mesma situação de José. Deus fala conosco, aquece o nosso coração, a gente termina o culto e vai com toda a esperança de que será uma semana diferente. E a primeira pessoa que a gente fala na segunda, ou na terça, ou na quarta, às vezes até mesmo chegando em casa, o esposo, a esposa, ou às vezes o pai que ligou, ou a mãe. Mas esse sonho é grande demais, essa receita é quase impossível. Por isso a frase feita aqui, aliás, abrindo um parêntese, para quem esteve no culto do centenário da nossa igreja, no Ibirapuera, em 2003, 12 anos atrás, o pregador, o reverendo Vival Pires Acevedo, e o tema da mensagem dele foi exatamente essa frase que lemos quando André leu, lendo o texto de Gênesis 37. Lá vem o tal sonhador. Quantas vezes, irmãos e irmãs, temos ouvido ao longo da nossa caminhada: lá vem o tal sonhador, lá vem a tal sonhadora, porque nós ousamos contar para as pessoas que andam conosco as coisas que Deus tem falado ao nosso coração. E quem não estiver na mesma caminhada, na mesma intimidade com o Senhor, não só não vai entender, mas às vezes quase que inconscientemente vai tentar puxar você para baixo. Talvez vai dizer para você a mesma frase: mas esse sonho é grande demais, esse sonho é impossível. Lá vem você de novo sonhando essas coisas. E se José ouvisse os conselheiros que estavam de plantão em sua época, em sua família, certamente ele teria morrido lá na masmorra, naquela prisão onde fora jogado por Potifar. Mesmo na prisão, mesmo na situação difícil de humilhação, sem nenhuma identidade social, José ousava ainda crer no sonho que Deus tinha revelado no seu coração. Portanto, irmãos e irmãs, não aceitar a situação de sofrimento não significa que nós estamos nos rebelando contra Deus e culpando a Deus pelo tempo de sofrimento que estamos passando. Não. Significa não se conformar, porque Deus, aliás, o profeta Isaías fala que acho que no capítulo 61, que Deus não fez filhos para a calamidade, que temos que de fato colocar em consideração todas as coisas que nos incomodam. E nos conselhos do apóstolo Paulo, não devemos nos conformar com aquilo que nos faz chorar todos os dias, com aquilo que nos faz ter medo todos os dias, com aquilo que faz com que a gente se retraia cada vez mais, achando que somos as piores pessoas da face da terra. Por isso, o tema da nossa meditação é um desafio para cada um de nós. Vamos quebrar as amarras daquilo que de fato tem nos feito conformados, mesmo que a vida seja tão ruim, às vezes os sonhos sejam tão distantes. Vamos quebrar amarras, vamos quebrar essas amarras. Por que duvidar? Por que duvidar? Tem para mim que esse texto é um grande convite, um desafio para cada um de nós, olhar a nós mesmos, as nossas lutas,
e não esquecer do sonho que Deus tem colocado no mais íntimo do nosso ouvido, no mais íntimo do nosso coração, porque o Deus que fez a promessa, Ele também disse que irá cumpri-la. A gente vai fazer uma pausa, já ali, a gente vai ver alguns slides, 3 ou 4 slides que vão retomar ou vamos relembrar. Se puder apagar as luzes, fica melhor ainda para a gente observar. Já há algum tempo, pelo menos há uns 10 anos, por experiência pessoal e também por tempo de vida acadêmica, eu tenho pesquisado sobre o Espírito Santo, na Bíblia e também na história e na teologia. E dentre tantos teólogos que a gente acaba consultando e experiências complicadas, em especial me chama a atenção o teólogo alemão Georg Moltmann, que aliás já esteve no Brasil por 2 vezes, a última vez em 2008, acabei conhecendo pessoalmente, pegando o autógrafo, porque ele fala uma grande referência internacional. Aliás, na penúltima capa da revista Visão da Igreja, a personagem da capa é o teólogo Georg Moltmann, e a igreja conseguiu uma entrevista com esse extraordinário teólogo. Pode passar. Esse é Moltmann. Moltmann teve seus estudos interrompidos subitamente quando foi alistado aos 17 anos em 1943. Vocês sabem que é ser alemão, que foi ser alemão neste período, de 39 a 45. Hamburgo foi bombardeada em julho numa batalha conhecida com um nome bem interessante, né? Gomorra. A Bíblia diz a cidade de Gomorra, aonde caiu o fogo do céu e destruiu toda aquela cidade. E olha que coisa curiosa, a força inglesa, né, cerca de 40 mil que bombardeou Hamburgo, 40 mil pessoas morrem nesse dia. Passa. Moltmann sobreviveu ao ataque, mas seu amigo foi estilhaçado ao seu lado. Passa. Nessa noite, esse teólogo, que naquela ocasião tinha 17 anos, ele mesmo recorda como chorou e acabou gritando pela primeira vez por Deus essa frase que nós podemos quase que parodiá-la com o grito de Jesus na cruz: meu Deus, onde estás? Meu Deus, onde estás? E depois ele conclui: não fui eu quem encontrei Cristo, foi Ele quem me encontrou. Até aí. Amados, muitas vezes nós vivemos assim. Aqueles que duvidam, aqueles que nunca tiveram experiência com o Senhor, como o caso de Moltmann, mas já ouviu falar. Esse paralítico que nós estamos agora observando a sua história, a partir de Lucas 5, estava nessa mesma situação. Não tinha mais lado nenhum para olhar, não tinha mais nenhum recurso. No caso deste grande teólogo hoje, naquela ocasião um jovem, de família importante, de família nobre, mas era urgente o desafio. E mesmo muitas vezes a gente pensa que a história mais bonita é estar do lado dos aliados que venceram a guerra. Não, milhares de pessoas encontram-se com Jesus também nesta época, também de alemães. Grandes teólogos nascem nessa época. Dietrich Bonhoeffer, por exemplo, morreu no campo de concentração, celebrando a ceia do Senhor. Torna-se uma referência, inclusive, na teologia latino-americana, em nosso país também. Também do outro lado, do lado alemão, há histórias bonitas, histórias também de conversão, porque nós não sabemos o que Deus quer fazer, e por nós não sabemos o que Deus quer fazer, nós temos o quê? Que clamar. Nós não podemos nos conformar com aquilo que nos faz chorar, nos faz pequenos, nos faz tristes, nos faz angustiados, nos faz derrotados. E o que nos resta por graça e misericórdia, igreja? Clamar. Não importa a situação, clame ao Senhor, mesmo que você não creia, clame e espere. Pastor, como assim mesmo que eu não creia? Sim, o texto de Lucas 5 mostra que alguém decidiu interceder por um paralítico que estava na cama. Alguns homens tiveram coragem e aceitaram o desafio de levar aquele paralítico que estava na cama até Jesus. E aqui eu quero chamar a sua atenção e pedir para que você volte os seus olhos para esse texto. E alguns versículos eu quero destacar com você, para você meditar comigo. Num primeiro momento, irmãos, reparem, fé e determinação vão fazer diferença na vida de uma pessoa. Pode ser na vida de um crente
ou pode ser na vida de uma pessoa que ainda não creu em Jesus, não teve um encontro pessoal com o Senhor, mas alguém que está dando a essa pessoa que não creu ainda a oportunidade de conhecer ou de ir até Jesus, que é o que nós temos diante dos nossos olhos. Repare no verso 18. No verso 18 diz assim: vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Observe até aí. Eu gostaria que você tentasse imaginar essa cena. Alguém que está doente numa cama, não tem condições de andar, como que já depositado, com perdão da palavra, numa cama, sem nenhum recurso. E de repente, pode ser parte da igreja, porque o texto diz que aqueles homens criam no Senhor. Jesus se admira até com a fé que aqueles homens demonstram, tendo aquela atitude. De repente você é tocado por Deus para ir visitar alguém que está moribundo. E aqui você pode imaginar as tantas situações. Pode ser alguém que de fato está literalmente doente, preso a uma cama, mas pode ser alguém também que perdeu o sentido da vida, que não vê mais recurso, que não vê mais solução, que não sabe mais o que fazer, porque está se conformando com a derrota, com a tristeza, com aquilo que está profundamente abatendo o seu coração, tirando o seu ânimo. De repente Deus está falando exatamente com você. Olha, você que não está passando por essa situação, você que está do lado de cá, que tal você ir até aquele leito? Que tal você ir? Porque você crê, porque Deus tem te permitido experimentar coisas grandes, maravilhosas com Ele. Então Deus faz isso, levanta aqueles homens, eles vão e tentam imaginar a cena. Pega uma cama inteira, vamos imaginar uma cama leve, mas alguns homens pegam uma cama como se fosse ali uma maca, o homem em cima da cama. Eles tomam uma atitude, fé e determinação. Amados irmãos e irmãs, muitas vezes nós temos fé, muitas vezes nós oramos na igreja, lembramos das pessoas que estão passando por dificuldades, lembramos delas em nossas orações, seja na igreja, na terça, na quinta, na quarta de manhã, reunião de oração. Às vezes nós lembramos também em casa, mas talvez o Senhor esteja falando para nós essa noite: olha, há muito mais a fazer. Eles foram visitar aquele homem e descobrem que ele precisava muito mais do que uma oração. Não que a oração não valha, não que a oração não tenha poder, que não seja algo que toque o coração de Deus, mas Deus está permitindo a eles terem uma experiência muito mais marcante. Toca no coração e eles decidem pegar numa cena inusitada, tomam a cama como homem, como numa maca, e levam até Jesus. Determinação. E eu vou pedir para você observar comigo. Às vezes você está passando um momento bom com Deus, de intimidade forte, de confiança, um momento de alegria, um momento de louvor, mas quem sabe você também tem convivido com pessoas que não estão na mesma situação que você. Às vezes um ente querido, às vezes pode ser o seu esposo, a sua esposa, eu não sei. Talvez Deus esteja dizendo para você a partir desse texto nessa noite: faça mais do que oração, faça algo determinado, algo ousado, leve essa pessoa até Jesus, clame, ore, para que Deus te dê sabedoria, te dê uma ideia de como você deve ter determinação. Mas decida, tenha coragem, ousadia, faça mais do que orar, além das suas orações, faça também isso, porque esses homens decidem fazer isso numa cena inusitada. Pegam uma cama e saem andando pelo caminho e vão até Jesus, por uma razão muito simples, irmãos e irmãs, porque eles sabiam que daquele caso apenas Jesus podia cuidar. Se você já tentou todas as coisas até aqui, todas as soluções, e ainda não resolveu, talvez Deus esteja dizendo para você: determinação. Continue orando, mas agora determinação. Vá até Jesus e coloque diante dele o seu problema. Espere que ele de fato venha fazer a obra, porque de fato é o que acontece na vida deste paralítico. Mais uma vez, continue reparando. No verso 17, eu li o verso 18, mas no verso 17 também tem algo curioso. Olha, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Engraçado que todas as vezes que aparecem relatos de cura nos evangelhos, tem sempre um fariseu, como que para observar o ato de Jesus,
conferir se está tudo dentro da teologia, dentro da Bíblia, dentro dos dogmas da igreja, das doutrinas da igreja. E também eu não vejo nenhum relato, agora não me lembro de nenhum relato que diz que algum desses fariseus tenham sido tocados por um milagre, tocados por algo extraordinário, que tenham visto muitas vezes. Quantas vezes esses homens, doutores da lei, homens sábios, inteligentes, cultos, bem-sucedidos na vida profissional, quantas vezes esses homens viram milagres e continuavam duvidando? Às vezes, esses mesmos homens podem estar em nossas casas, em nossos lares, em nossas famílias, dizendo: pare de sonhar, milagre não existe. Milagre só aconteceu na época de Jesus porque ele queria de fato mostrar que ele era o Filho de Deus. Você está ouvindo voz assim? Então continue a sonhar aquilo que Deus tem colocado no seu coração: fé e determinação. Não se conforme com a situação que você esteja vivendo ou está vivendo. Ousadia, coragem, mas faça alguma coisa. Continue orando, mas busque também uma determinação. No verso 19 vem algo curioso, porque diz assim no verso 19: e não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao telhado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Toda vez que eu leio este verso, eu fico quase que atônito, eu fico imaginando, pensa numa vontade de ajudar alguém, determinação, oração, mas determinação. Porque eles chegam, imagina uma multidão, carregando um leito, uma cama, uma maca, com um homem doente, a multidão, pessoas querendo também ser vistas por Jesus, ser curadas por Jesus. Eu fico imaginando a grande cidade de São Paulo, com tantas pessoas necessitadas, e a igreja diante do desafio de ter que abençoar, de ter que cuidar. Às vezes a gente pensa na multidão, e talvez Deus esteja dizendo para você: olha, não é a multidão, cuide daqueles que você tem visto todos os dias. Aliás, Jesus falou, né, que nós temos que amar e cuidar do nosso próximo. O próximo não é aquele que está na rua, aquele que não está tão próximo de nós, não é da nossa família, não é do nosso olhar diário. Próximo é exatamente aquele que convive conosco, é o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, genro, nora, netos. Esses são os nossos próximos. Então a vontade de ajudar de fato é essa, porque eles oravam, também clamavam ao Senhor, mas agora eles decidem tomar algo radical e vão até Jesus. Chegam lá muitas pessoas, há uma multidão querendo a mesma bênção. Olha, pastor, nós fomos impedidos de fazer a obra porque estava muito difícil, estava complicado. Eles não desistem. Imagine a cena: subir no telhado, segurando uma cama. Eu não quero nem imaginar como é que foi essa cena. Subir num telhado, vamos imaginar a igreja alta, subir com uma cama, não deixar o paralítico cair, porque a situação já estava ruim. Imagina, eles descem e vão até Jesus. Sabe por quê? Porque eles tinham plena convicção de que naquela situação, somente Jesus podia fazer algo por aquele homem. Talvez assim esteja a nossa causa. Pastor, já tentei de tudo. Já fui no advogado, já fui no médico, já fui no engenheiro, já fui na subprefeitura. Vamos tentar imaginar situações e nada resolveu. Talvez eu perguntaria para você: você já foi a Jesus? Ou você já levou a pessoa que você quer que Deus toque? No caso paralítico, no caso aquele que está passando por dificuldade, você já fez um sacrifício? Você já tomou o seu leito? Já chegou diante da dificuldade? Na primeira dificuldade você desistiu? Você parou na primeira luta? Na primeira pedra? Na primeira dor? Na primeira palavra não? Esses homens decidem subir ao telhado, fazer algo inusitado, mas com determinação, porque eles tinham plena convicção que só Jesus podia transformar e curar aquele homem. Eles não se conformaram com o não se conformaram com um tempo de dificuldade. E longe de dizer que isso é determinar a Deus, não, eles confiavam tanto no Senhor que decidem ir exatamente aonde estava Jesus. Diz o texto que eles descem e vão chegar exatamente diante dos olhos de Jesus. Um segundo momento, irmãos, eu quero que vocês continuem a reparar nesse texto. A dúvida e o conformismo muitas vezes podem gerar uma amargura no coração daqueles que preferem se conformar com o tempo de dor. Aliás,
se habituam ao tempo de dor, ao tempo de crise, ao tempo de tristeza. Verso 21 diz assim: e os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Amados irmãos e irmãs, ouçam bem o que vou dizer. Há pessoas que se acostumam tanto, que se conformam tanto com o sofrimento, com a dor, com a apatia, que não conseguem mais perceber que Jesus pode curar, que Jesus pode transformar, que Jesus pode fazer coisas grandes. Esses homens não conseguiam olhar em Jesus. Os fariseus, os doutores da lei, eram pessoas que buscavam sempre soluções racionais, sempre soluções práticas, soluções objetivas, administrativas, mas essas coisas nem sempre são suficientes. Jesus falou, aliás, o salmista fala: não confieis nos príncipes nem nos filhos dos homens, porque num só dia todas essas coisas vêm abaixo. Jeremias, no capítulo 17, fala: maldito o homem que confia no homem. E aqui não fala confiar no homem que não pode emprestar dinheiro, não, irmãos. Não é isso não. Porque ele continua o texto: maldito o homem que confia o quê? No seu braço mortal, que faz dele o quê? A sua força. Ele continua o verso 9: mas bendito aquele que confia no Senhor. Há quanto tempo a palavra já diz isso, irmãos? Então há pessoas que aprendem a se conformar com a situação de perda, de tristeza, de angústia. Esses fariseus dão sinais disso o tempo todo. Mesmo com uma vida seca, mesmo com uma vida apática, com uma vida de religião pura, sem nenhuma mística, sem nenhum sentimento no coração, eles procuravam sempre estar o quê? Olhando atentos à doutrina, aquilo que dizia a lei, as escrituras do Antigo Testamento. Hoje pela manhã, o Grandiontino citou uma obra conhecida e dizia, o texto, o título do livro, né? Eu, porém, vos digo. Jesus disse muitas vezes, isso está registrado no Evangelho: as Escrituras, as leis, a Torá, o Decálogo, os 10 mandamentos. E Jesus dizia: olha, eu, porém, vos digo. Não que ele estivesse agora desconstruindo a lei, o mandamento do Senhor, mas dizendo: olha, é um novo tempo. É um novo tempo agora andar com o coração, de esperar no Senhor, de confiar no Senhor, e nem tão pouco apenas observar as nossa racionalidade, nossa capacidade de instrução, capacidade de resolver as coisas de modo prático. No verso 21, o que nós temos é pessoas que não conseguem confiar que Jesus poderia ser a solução para as nossas vidas, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Eles olham e tentam, na verdade, desqualificar a ação de Jesus. Muitas vezes, irmãos e irmãs, como igreja, a gente age assim: não, pastor, isso não tem fundamento doutrinário. Não, pastor, isso já aconteceu no passado, porque tinha que manifestar a glória de Deus. Um outro teólogo alemão, Paul Tillich, diz: nós não podemos transformar a igreja num sindicato, num centro social. Não podemos transformar a igreja num espaço artístico, num teatro. Não podemos transformar a igreja numa ONG. Exatamente por quê? Porque ela é a comunidade espiritual. É o lugar onde Deus age de modo poderoso, onde Deus faz milagres, onde Deus derrama cura, onde Deus renova a nossa esperança. Por quê? Porque é o corpo de Cristo. Portanto, irmãos, muitas vezes nós estamos olhando aquilo que está errado, uma palavra que não foi bem colocada, uma roupa que não foi bem passada. Quantas vezes nós estamos agindo exatamente como os fariseus, desviando o nosso olhar a quantas coisas urgentes? Talvez essa que Deus esteja falando nessa noite: fé e determinação. Fé e determinação. Por isso, muitas vezes nós nos encontramos com amargura, com falta de esperança, porque estamos agindo como fariseus, tentando olhar e encontrar as coisas que estão erradas. Talvez Deus esteja dizendo para nós: olha, eu, porém, vos digo, por que não olhar o coração? Por que não continuar sonhando? Por que não acreditar que o sonho que Deus tem colocado no nosso coração é verdadeiro? Basta a gente orar, mas também ter determinação para conquistá-lo. Eu vou abrir um outro parênteses, irmãos, e contar para vocês rapidamente uma experiência pastoral que tive há alguns anos. Eu estava chegando bem cedo à igreja e uma família, na verdade uma mãe com alguns filhos, e dentre esses filhos tinha um adolescente, a idade da minha filha, de 13 anos. E a mãe, na entrada do portão, ainda estava um pouco cedo para começar a escola dominical, e a mãe estava no popular falando, estava dando uma dura no adolescente. E aí eu desci do carro e fui em direção ao portão. E chegando ali, a mãe me abordou e falou assim: está vendo, pastor? Está vendo aqui, ó? Com vergonha, não quer entrar na igreja não, porque está com roupa simples, porque a gente mora na favela. E
e me subitou sangue na hora, sangue latino e também de órfão de pai desde os 3 anos de idade. Eu falei assim: mas ela está certa, irmã, ela está certa. Não tire a única coisa que ela tem, que é orgulho e vontade de vencer na vida. Com todo respeito às pessoas que moram em condições simples, mas aquilo não é o alvo que a gente tem que ter como ser humano. Todos nós devemos lutar para superar e também alcançar os nossos sonhos. Não faça isso, mãe. Não tire a única coisa que ela tem na vida, que é o seu orgulho e a sua vontade de vencer. Porque há muitas pessoas que se conformam na situação que estão vivendo. Ah, pastor, está bom assim, Deus quis assim. Os fariseus eram assim, se acostumaram apenas em consultar a lei, muitas vezes com um coração seco, um coração sem vida. E Jesus sempre dizia: eu porém vos digo. Eu quero terminar pedindo para você olhar nesse texto mais uma vez, ou pela última vez. No terceiro momento, fé e esperança encomendam a bênção. Fé e esperança, irmãos, são uma receita para você encomendar a bênção ou esperar um tempo breve da realização do seu sonho, a conquista do desejo do seu coração, principalmente se esse desejo foi colocado pelo Senhor, principalmente pelo Senhor. Verso 24: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje nós vimos o que? Prodígios e sinais. Porque alguém decidiu orar, alguém decidiu ter uma determinação, alguém decidiu fazer uma visita, alguém decidiu ter o que? Compaixão, alguém decidiu fazer alguma coisa por aqueles que sofrem. Quem você conhece que está sofrendo? Sem esperança, sem ânimo. Eu tenho certeza que você conhece algumas pessoas, talvez muito próximas de você, ou talvez você esteja na outra situação, na situação de um leito, sem esperança, alma abatida, esperando que alguém levante anjos como aqueles homens para ir te visitar. Oração e também determinação. Eu não sei em qual situação você está, mas eu gostaria que você fizesse, além das suas orações, tivesse também coragem, ousadia para fazer alguma coisa. Lute. Não pare na primeira dificuldade, na primeira barreira que se apresentar diante de você. Lute. Tenha coragem. Clame ao Senhor. Trabalhe, lute e espere, porque certamente Deus te permitirá, através do milagre que você vai receber, da bênção que você vai receber, você vai também ter a oportunidade de vivenciar a situação que aconteceu no verso 26. Muitas pessoas vão ver a tua vitória, a tua conquista, a tua luta terminada e vão glorificar a Deus, porque Deus também continuou fazendo coisas grandes na sua vida, na minha vida e na vida de todos aqueles que necessitam. Amados irmãos e irmãs, que Deus nos ajude a ter de fato essa convicção, não só aquela oração rápida de 2 minutos como a gente faz. Depois daquela oração rápida de 2 minutos, também coragem, desafio, ousadia, para que a gente possa de fato buscar a nossa bênção ou levar aqueles que estão passando por dificuldade a conquistar também a bênção do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém.